Bom dia pessoal, tudo bem? Então, eu resolvi gravar alguns vídeos para vocês porque as matérias estão começando a ficar um pouco mais complexas e vocês vão precisar de algumas leituras, né, acompanhadas de uma explicação, né? Nenhum professor gosta de fazer o que está fazendo hoje, né? Está tendo que gravar aula, alguns que conseguem, outros não, por diversos casos, mandar trabalho. Todo professor gosta de aluno, gosta da escola, gosta de tudo isso que a gente vive aí. Infelizmente, essa doença, né, atingiu aí o mundo e a gente está precisando ficar em casa por um tempinho, né? Então, infelizmente, a gente está tendo que fazer tudo isso. Mas vamos lá. Eu estou aqui com vocês no capítulo 12. Eu estou explorando bastante ele, já é a segunda aula, sobre o Thomas Hobbes. Quem foi Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes ele foi um matemático, teórico, político e filósofo inglês, né? Antigamente, matemático, filósofo era a mesma coisa, embora a matemática seja uma filosofia, né? Porém, é assim, ele escreveu obras extraordinárias e Leviatã, Cidadão, né? E ele fala sobre seus pontos de vista sobre natureza humana, sobre a necessidade do governo, de uma sociedade, né? Então, assim, tudo que é de política, organização, de sociedade passa pela cabeça desse cara chamado Thomas Hobbes, tá? Ele é um cara que viveu na modernidade, ou seja, ele está ali vivendo aqueles ares pós-medievais, né? E ele fala sobre uma questão muito importante que é o contrato social. O que é o contrato social? É o que a gente vive hoje, né? Temos uma democracia instaurada, né? Onde o povo participa das tomadas de decisão através de representatividade, ou seja, nós elegemos representantes. Não tem como, né, os 200 milhões de brasileiros irem lá ao Congresso e votar tudo. Então a gente elege senadores, deputados para o poder legislativo, a gente elege o poder executivo, né? E o executivo e o legislativo colocam lá o judiciário para trabalhar. Então, essas pessoas, esses são os três poderes, né? Então, qual o pensamento do Thomas Hobbes, né? Ele diz o seguinte, que o ser humano, no estado natural dele, né, embora alguns homens possam ser mais fortes ou mais inteligentes que os outros, nenhum se ergue tão acima dos demais, né? A forma de ser diferente ou não possa fazer mal. Então, tem que existir, né, um contrato social para que ninguém se sobreponha um ao outro, tá? Então, o Thomas Hobbes ele fala muito sobre a necessidade de um governo, né? Qual é o principal pensamento contra o Thomas Hobbes? É o pensamento que fala sobre anarquia. Anarquia é a ausência de qualquer poder, tá? Não existe moderação de nada. Não existe polícia, não existe governo, não existe imposto, não existe nada, tá? Eu não vou dizer que é próximo a uma vida selvagem, mas é algo bem distante daquilo que a gente vive hoje. Hoje, se você é assaltado, você vai numa delegacia. Hoje, se você precisa de um medicamento, você vai na farmácia. É tudo bem organizadinho. As estruturas sociais estão bem organizadas. Embora exista o ideário, né? O ideário que a gente tem na nossa mente, não muito organizado na prática, mas existe ali uma ideia, tá? O Hobbes ele diz que a sociedade precisa de uma autoridade a qual os membros devem render o suficiente da liberdade natural, né? Esse Aí ele está falando ainda sobre o soberano, tá? Ainda não existia democracia nessa época. Quando eu falo de contrato social, estou falando bem para frente, tá? Então ele fala de um soberano, de um rei, tá? Né? Um monarca ou uma assembleia, tá? E que pode até mesmo depois ser composta de todos. Aí já vira a democracia, tá? Então ele fala sobre o poder. E é nesse livro chamado Leviatã que ele fala sobre uma autoridade inquestionável. Toda a teoria política que fala sobre os elementos da lei do cidadão está nesse livro, tá?
E também trata sobre as relações sobre igreja e Estado, que naquela época, né, como eu falei com vocês, numa época pós-feudalismo, pós-Idade Média, ainda estava muito fervilhante na mente da galera daquela época ali, tá? Então ele defendia uma ideia de que os homens só podiam viver em paz se concordassem em submeter-se a um poder, né? O Estado, ele não, ele criaria as leis, tá? Para que as pessoas pudessem seguir, tá? Então aqui o Estado que ele diz não estaria sujeito à lei, ele que criaria a lei, tá? Aí depois na democracia que tem os três poderes e tudo mais. Por enquanto está falando aqui de um soberano, de um rei. Para ele, né, a igreja, na igreja cristã, pensem, né, está falando de Ocidente, a igreja cristã e o Estado cristão formavam o mesmo corpo, encabeçado pelo monarca. Aqui a gente vê muito isso hoje ainda na igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra. Na igreja anglicana, a rainha Elizabeth, ela é a soberana até da igreja. Como ela não domina as liturgias, ela nomeia não é um papa o nome, mas é um clérigo que toma conta dali, tá? Nesse sentido, né, a crítica livre da interpretação da Bíblia na Reforma Protestante enfraqueceu o monarca, né? Então, assim, já está entrando já numa enfraquecida desse pensamento e já começando, né, as teorias de se começar a pensar, tá, nas questões de democracia, tá? Então, Hobbes, para ele, o ser humano não nascia livre, tá? Não nascia livre, ele está dentro de um poder ali, sendo tomado desse poder, mas a gente só pode, para ele, a pessoa só se considera livre depois que ela consegue avaliar as consequências boas ou más das ações, tá? O que quer dizer isso? Mais uma vez, ele está querendo dizer que alguém tem que te dizer o que é certo e o que é errado, sabe? Então, o Hobbes, ele tem essa questão todinha da filosofia política, tá? Tudo que ele está escrevendo tem a ver de política, não a política como a gente vê hoje. Tu vê que mistura, às vezes, conceitos de democracia e conceitos de absolutismo. Percebam que a filosofia, a sociologia, ela nasce, né, em um determinado ponto e ela vai se desenvolvendo. O que a gente vê hoje não é aquilo que a gente viu há 20 anos atrás. Eu tenho 36 anos. Eu fui criança no período de redemocratização e hoje no período que a gente está vivendo. O meu pai, ele vivenciou o período, né, da criação de Brasília, né, né? Então, assim, a política como meu pai vê e como eu vejo são políticas diferentes da época que a gente nasceu. E a política que eu estou vendo hoje é uma política diferente, mas ela tem um nexo causal na política que o meu filho vai ver daqui a 20 anos. Se eu estiver vivo, eu também vou estar vendo, também verei, tá? Então o Thomas Hobbes tem esse pensamento aí, gente. Um pensamento político, mas de construção de uma sociedade pós-feudalismo, pós-medievalismo, e ele mistura muito às vezes as coisas porque ele está vivendo uma ruptura que aconteceu há alguns anos atrás, tá? Então ainda tem resquício daquilo ali. É que nem um cara que tomou banho, que caiu no, né, nós, quando a gente vai na praia, né? Quanto tempo leva para a gente se livrar daquela areia toda, né? Então vamos pensar que o Thomas Hobbes, ele estava na praia do medievalismo, e ele está se livrando ainda daquela areia toda, tá, gente? Então é isso. Leiam, leiam o material que eu botei na última aula para vocês. Só 2 fizeram os exercícios até agora. É importante que a gente participe, tá bom? Um grande abraço e um bom dia para vocês.